O colapso no DPCF e a fúria de Mota. 17h20. O detetive Cenália não pensou. A confissão de Afonso, a vaidade doentia do serralheiro e a revelação do quarto corpo haviam sido uma armadilha, uma humilhação científica. A raiva o impulsionou para dentro da sala de interrogatório, que ele invadiu como um furacão. Cenália, com o rosto vermelho de fúria, agarrando Afonso pelo colarinho, desrespeitando o protocolo, seu miserável. Você nos fez de idiotas. Onde ele está? Onde está o seu cúmplice, Afonso? Quem está fazendo o seu serviço sujo na rua? Afonso, que até então estava desolado, volta a exibir seu sorriso de superioridade, agora amplificado pela violência de Cenália. Afonso, cuspindo as palavras, a voz rouca: eu sou o mestre, detetive. O grande artista precisa de uma mão de obra. Enquanto você perdia tempo com meus brinquedos, ele estava lá fora, terminando o que eu comecei. E você não pode fazer nada. O ciclo continua. A reação de Watson e a etiqueta perdida. O Dr. John Henry Watson III, que havia permanecido na porta do observatório, entra em choque com o comportamento do detetive. A violência era a negação de todo o método que haviam defendido. Watson III, avançando rapidamente, tentando separar Cenália com um puxão firme. Detetive. Cenália, pare. O senhor está contaminando a prova processual. Não podemos agredir o suspeito. O interrogatório acabou. Mantenha a calma. Cenália ignora o apelo. A adrenalina do fracasso dominava. Villanova entra na sala, apressado, para ajudar Watson a afastar o detetive antes que a situação se tornasse irreversível. A fúria de Ricardo Mota. Enquanto a briga silenciosa se desenrolava na sala de interrogatório, o caos atingiu o DPCF a partir de fora. O chefe de segurança, Ricardo Mota, cuja reputação já estava em frangalhos após a primeira coletiva de imprensa, invadiu o departamento. Ele havia recebido o alerta sobre o quarto corpo, a notícia de que a polícia havia falhado ao anunciar a prisão do estripador, e agora presenciava a confusão. Mota, entrando no corredor principal, gritando, ignorando a agente Christian Cenália. Onde você está? Acabamos de confirmar outro corpo. E você está aqui, batendo num suspeito algemado? Eu anunciei para a imprensa há 1 hora que o assassino estava preso. A cidade está em pânico. Onde está a sua equipe de cientistas, a sua ciência gaúcha? Mota se dirige à sala de interrogatório e empurra a porta. Villanova e Watson se esforçam para acalmar o detetive, enquanto Mota, com um rosto pálido e ameaçador, aponta o dedo para a Cenália. Mota, seu método de paletó de lã e chá de erva mate é uma piada. Meu escritório está em chamas. O senhor acabou de transformar o pânico em revolta civil. Eu exijo saber quem é o cúmplice e como você vai consertar essa calamidade. Cenália, finalmente se libertando do aperto de Villanova, olhando de Afonso para Mota: vou consertar, Mota. Mas eu não estou aqui para salvar a sua reputação. Estou aqui para salvar as vítimas. E a única calamidade aqui é o senhor, que só se importa com o noticiário. O DPCF estava em colapso. No centro de tudo, Afonso Ferreira ria. A dupla do estripador havia não apenas feito uma nova vítima, mas havia também conseguido desmantelar a própria força policial de Brotóvia. A faca serrilhada e o DNA do executor. Vila União Brotoviana. 17h45. A cena do quarto crime era um retrato cruel e sombrio da lealdade do cúmplice de Afonso. O corpo da vítima, um operário da construção civil em uniforme azul, estava abandonado em uma laje de concreto no segundo andar da obra inacabada, próxima à estação do trem. O local era deserto, perfeito para o executor realizar sua tarefa. Cenália e Villanova inspecionavam o local, o detetive respirando a poeira e o cheiro de morte com a raiva ainda mal contida. Villanova, ajoelhado ao lado do corpo, a voz baixa: o padrão é exato, Cenália. O mesmo corte, a mesma remoção. O inspetor suspira, erguendo-se. Homem desconhecido, pelo uniforme, era operário desta construção. Mais uma vítima da fraqueza, como Afonso havia dito.
Mas veja, detetive. O cúmplice foi mais descuidado. Vila Nova aponta para um canto sob uma pilha de tijolos úmidos. Vila Nova, olhe aquilo, Cenália. Algo que ele deixou para trás. Cenália se aproxima. Enfiada no chão arenoso, estava uma faca de caça serrilhada, de cabo preto e lâmina manchada. O sangue fresco já começava a coagular. Cenália, colocando luvas, manuseando a faca com cuidado, uma faca serrilhada. Não é a arma de Afonso. A faca dele era forjada, limpa, uma ferramenta de criador. Esta aqui é uma faca de matar. Mais bruta, menos ritualística na escolha do instrumento. O executor tem o método de Afonso, mas não a sua vaidade. Vila Nova, então o cúmplice está executando as obras de Afonso, mas com a sua própria ferramenta. Isso nos dá uma diferença crucial. A pista biológica. Neste momento, a agente Krisha Rivera, que patrulhava o perímetro com a equipe forense, se aproxima, trazendo um tubo de ensaio e um olhar de repulsa. Krisha Rivera, detetive, encontramos isso a uns 30 metros daqui, perto de uma pilastra de sustentação. A equipe forense confirmou a olho nu. É um líquido branco. Krisha, detetive, tem esperma aqui. É provável que seja do assassino. O crime não foi sexual, a vítima não foi desnudada, mas o agressor, ele se aliviou nas proximidades. Não é um troféu, é impulso. Outra diferença entre ele e Afonso. O achado da agente Krisha traz um elemento de urgência, ao mesmo tempo, de esperança. Cenália, pegando o tubo de ensaio, os olhos brilhando com a súbita clareza de impulso e desleixo. Afonso é o mestre da impotência, mas o executor é o mestre da fúria. E ele deixou a assinatura biológica dele no local, Krisha. Cenália, decisão imediata, Krisha, leve essa amostra imediatamente para o Dr. Paludo. Diga a ele para descartar o DNA da vítima e de Afonso Ferreira. Precisamos de um novo perfil. A prioridade máxima é: quem tem a chave biológica para a dupla do estripador? Vila Nova, eu vou ficar aqui, detetive. Vou recolher a faca e tentar a identificação da vítima na construção. O senhor precisa voltar e falar com o Afonso. Ele nos deu a arma ideológica, agora ele vai nos dar o nome. Cenália acena com a cabeça. A fúria se transformou em foco frio. Ele não voltaria ao DPCF para brigar com Mota, nem para se humilhar perante Afonso. Voltaria para fechar a armadilha que o próprio serralheiro havia montado. Cenália, saindo, o casaco de lã voando com a pressa, certo, Vila Nova. Afonso nos deu o primeiro ato, o segundo e o terceiro. Agora, ele vai nos dar o nome do ator principal do quarto ato. A caçada estava agora centrada em um DNA desconhecido, um novo perfil e a confissão forçada de um assassino que ria da polícia na sala de interrogatório. A análise do quarto ato, o operário. O doutor João Luiz Paludo chegou à cena do quarto crime, trazido às pressas do IML. A essa altura, o inspetor Villanova já havia isolado a faca serrilhada e marcado o local da amostra biológica. A luz do crepúsculo lançava sombras longas e ameaçadoras sobre a laje de concreto. Paludo, com sua calma profissional habitual, iniciou o exame da quarta vítima, o operário desconhecido. Vila Nova, a Paludo, Dr. Paludo, Cenália está voltando ao DPCF para pressionar Afonso. A arma do crime está ali, apontando a faca serrilhada. O modus operandi é idêntico, mas a arma não é a de Afonso. O relatório forense do Dr. Paludo. O legista examinou o corpo, confirmando a semelhança e, crucialmente, as diferenças de detalhe que separavam o mestre, Afonso, do executor, o cúmplice. Paludo, anotando na prancheta Vila Nova, a vítima é um homem jovem, com cerca de 30 anos. A causa da morte e a mutilação são, de fato, a assinatura de Afonso Ferreira. O mesmo padrão de incisão e remoção, o mesmo objetivo de humilhação. A diferença da lâmina. No entanto, as lesões indicam claramente a faca serrilhada. As bordas do corte abdominal são mais irregulares e traumáticas do que os cortes limpos e cirúrgicos que Afonso fazia com a sua faca forjada.
O cúmplice tem um método, mas não tem o zelo artístico do mestre. Conclusão: a intenção é idêntica, mas a execução é mais brutal. O executor é menos obcecado pelo ritual e mais pela satisfação da violência em si. A identificação e o simbolismo da vítima. O homem ainda não está formalmente identificado, mas pelas mãos calejadas, ele era um operário de construção, como o senhor disse. Ele é a continuação do ódio à virilidade do trabalho manual. Se Afonso odiava o açougueiro, Lucas, o cúmplice odiava o operário de construção. O material têxtil, a nova pista. Paludo aponta para pequenos fios, quase invisíveis, presos no tecido do uniforme de trabalho da vítima. Paludo, o cúmplice deixou algo, além da faca. Preso aqui, temos microfibras. São fibras sintéticas de cor cinza clara. Não é o algodão da roupa do operário, nem o tecido industrial de Afonso. É material de uniforme específico, talvez um agasalho de moletom, ou de empresas de transporte e logística. Vila Nova, isso pode ser a chave para a profissão do executor. A amostra biológica, o DNA do executor. A amostra biológica que a Krisha recolheu é abundante. Isso é ótimo. A pureza da amostra permitirá um sequenciamento rápido. Eu farei a análise preliminar da amostra no local e a enviarei à doutora Ponciano com a urgência máxima. O cúmplice estava excitado e descuidado. O encerramento da cena. Vila Nova, olhando para a faca serrilhada, ele está mais desleixado. Isso é bom. Afonso era um assassino organizado, mas o cúmplice é um impulsivo com uma arma. Doutor Paludo, leve o corpo para o IML. Eu vou recolher a faca e as fibras. Vou me juntar a Cenália e o Dr. Watson. É hora de forçar Afonso a falar. A cena era a confirmação de que o estripador de Brotov era uma dupla, um mestre da ideologia preso no DPCF e um executor de fúria solta na cidade.